Bom, então aviso a todos que a partir desse momento a reunião está sendo gravada e o tema de hoje é sobre maternidade e o Estado, questões relacionadas aos direitos das mulheres. A monitora, que vai tomar a frente do grupo e apresentar tanto o grupo quanto as expositoras, e o tema para a gente é Olívia Fonseca Marasson, e a palavra é toda dela. Obrigada, Marco. Boa tarde, gente. Eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Só um minutinho. Acho que agora vai, só um minutinho. Aí tem um probleminha. Será que alguém do grupo consegue compartilhar, fazendo favor? Aqui pelo Google não tá indo. Tá, certinho, tá aparecendo. Obrigada, Ana Júlia. Desculpa, gente, eu e a tecnologia não nos damos muito bem. A única coisa é que não dá para colocar inteira por ser PDF, amiga. Você tem outro... Não tem problema. Sim, acho que tá dando para ver certinho. Bom, boa tarde, gente. Eu me chamo Olívia, eu sou do 3º ano de Direito na UEMP. E é meu 2º ano sendo monitora aqui no Interveps. Ano passado, eu liderei uma reunião sobre a violência obstétrica no Brasil e fiquei muito feliz de receber o convite para ser monitora de novo, ainda mais com esse tema, que é a maternidade e o Estado, questões relacionadas ao direito das mulheres. E eu gosto muito desse tema porque tem a ver com o meu projeto de extensão. Eu sou bolsista PIBEX, e eu desenvolvo um projeto de extensão junto com o professor Renato, que é o meu orientador, que é para levar o ensino do direito das mulheres por meio da literatura para as escolas de ensino médio. Então, essa reunião junto o Peso do Pássaro Morto, que é uma obra literária com o direito das mulheres. Mas confesso que a primeira vez que eu li esse tema eu fiquei muito intrigada, porque eu pensei, o que eu sei sobre a maternidade? Eu pesquiso sobre a violência doméstica, eu pesquiso sobre a violência obstétrica e o direito das mulheres, mas eu nunca parei para pensar sobre a maternidade. E para falar sobre esse tema, as expositoras são a Alexandra, a Ana Júlia e a Tamires. E eu vou ser a monitora. Pode passar, fazendo favor. Bom, aí eu fiquei pensando, né? O que eu sei sobre a maternidade? E o que me veio na cabeça é o que aparece quando a gente pesquisa o termo mãe ou o termo maternidade no Google, que são essas imagens de mães felizes com seus filhos, tendo momentos bons, momentos de satisfação. São palavras sobre o que é ser mãe, sobre como a mulher renasce quando ela tem um filho, quando ela pare um filho. E era esse conhecimento que eu tinha sobre a maternidade antes de começar a pesquisar. Eu não tinha contato com o livro, eu não tive contato com o livro antes de começar a pesquisar sobre a reunião, e eu tive a mesma impressão que a Milena contou na última reunião, que ela teve ao ler o livro, que foi um choque, que foi um impacto, porque a maternidade ali representada era uma maternidade que eu não conhecia. Contextualizando um pouquinho o livro, a personagem, ela fica grávida, e é uma gravidez decorrente de estupro do ex-namorado dela, quando ela tinha 17 anos. E aos 18 ela teve o filho, e ela fala que
tem um amor que as mães sentem pelo filho, que elas sempre sentem pelo filho, mas que ela não estava sentindo. Aí ela pensou, bom, talvez com o tempo esse amor venha. E ela fala que não veio. Mesmo os anos passando, ela conhecendo o filho, esse amor não veio. E a gente é introduzido por termo da maternidade compulsória, que vai ser abordado mais na frente pela Tamires. Pode passar, fazendo favor. E esse conceito da maternidade, que muitas vezes é o que a gente conhece, decorre da mídia, da arte, da nossa sociedade, que propaga uma romantização da maternidade, uma valorização muito excessiva dela. Então, como essa maternidade é vista na sociedade, como essa maternidade é representada na mídia e muitas vezes na arte, até porque se não fosse romantizada, se a gente lesse O Peso do Pássaro Morto, não seria um choque, mas como foi uma coisa que a gente não está acostumada, mas que é a realidade, foi realmente um choque, porque a maioria dos filmes, a maioria das obras passam uma maternidade em que a mãe é sempre feliz, que ela tem sempre momentos bons com o filho, mas não mostra as noites mal dormidas, a primeira cólica do bebê, o dente nascendo. E esse ideal que é vendido pela sociedade ficou muito bem representado na utilização da foto da Angelina Jolie, porque lá em 2015 ela decidiu retirar o seio e o útero, porque ela disse que não queria que os filhos passassem pela mesma dor que ela passou quando ela perdeu a mãe para o câncer. E daí uma das revistas, né, que noticiou esse acontecimento, colocou a foto da atriz na capa e colocou como manchete: até onde você iria por seu filho? Depoimentos emocionantes que são verdadeiras lições de coragem de mães que enfrentam situações extremas por amor. Tem uma tese de mestrado que eu li para embasar minha fala, que chama A Mulher Contemporânea Brasileira e a Maternidade da Culpa. E a autora dessa tese, quando ela leu essa manchete, ela pensou nas milhares de mulheres que também estariam dispostas a retirar o seio, a retirar o útero por seus filhos, por amor a eles, mas talvez elas também estivessem dispostas a fazer isso por amor à própria vida. Então ela questiona se esse altruísmo da atriz não fala muito mais da nossa sociedade, que quer crer que o que ela fez foi por seus filhos e não por ela mesma, e também ainda ela questiona se por que a gente precisa vender a imagem de que uma mãe é capaz de tudo? Por que a gente precisa acreditar que a mulher ela possui uma força sobre-humana que só pode ser vivida na maternidade? E ainda, por que a gente culpabiliza as mulheres, a sociedade aplica uma pressão enorme naquelas que não querem ser mães? E essa romantização da maternidade está muito representada pelas influencers digitais, que passam essa ideia de que ser mãe é sempre um mar de rosas, são sempre momentos bons, momentos felizes. É claro que a gente tem influencers que trazem a face real da maternidade, mas a grande maioria passa essa visão romantizada. Se você puder passar, fazendo favor, o slide. E essa autora da tese que eu comentei, ela fala que essas celebridades perpetuam o ideal de doação e superação que a mulher /mãe deve estar disposta para o cumprimento desse papel. Nesses discursos, a dor e a reflexão de amor, a dor é reflexo de amor, ou é superada por ele, dando a falsa ilusão que são sinônimos, e como tal, ao serem dissociados, se perderiam. Então, é como se esse sacrifício da mulher, essa dor que ela passa enquanto mãe, fosse uma coisa que estivesse tudo bem, que é sempre recorrente, que se não tivesse dor, a mulher não conseguiria viver a maternidade completamente. Então, essa dor que a mulher passa na maternidade é algo normal e até acaba sendo romantizado. Só que essa romantização excessiva que a gente vê constantemente traz várias implicações para a mulher, para a sua saúde, para os seus direitos sexuais e reprodutivos, para a sua autonomia sobre o seu próprio corpo. E também é interessante a gente analisar se essa romantização sempre foi presente. E para isso agora eu passo a fala para a Ana Júlia, que vai trazer um pouquinho da maternidade ao longo do tempo. Boa tarde, gente, tudo bem? Continuando o que a Olivia falou, eu vou trazer agora algumas informações, algumas coisas que a gente consegue enxergar que a maternidade, ela nem sempre foi vista da forma que ela é hoje.
Separei alguns séculos, algumas passagens históricas que mostram que a mãe, ela nem sempre foi vista como a figura que ela é hoje. Juntando o século XVI um pouco com o século XVII, começo do século XVII, a gente pode ter uma análise de que a mãe, ela, na verdade, a mulher como mãe, ela era vista como uma dona de casa, que tinha que cuidar do seu marido e que tinha dever de reproduzir e ter filhos. Mas esses filhos, quando eles nasciam, eles eram diretamente entregados para amas de leite, que amamentavam, cuidavam desses filhos. Quando eles cresciam um pouco mais, dependendo da classe social, eram entregues para governantas e ao longo do tempo iam para escolas fora, e quando eles cresciam já entravam no mercado de trabalho, se fossem homens, se fossem mulheres já iam diretamente para um casamento, já se separavam dessa mãe, se separavam dessa família. Então, a gente pode perceber que nem sempre a mãe foi vista como uma figura, esse amor materno nem sempre existiu, sabe? Da forma que ele é visto hoje. Nem sempre foi romantizado como é romantizado hoje. Justamente porque, antigamente, os filhos, eles não eram vistos como um presente, como hoje em dia, quando uma mãe engravida fala, é um presente. Não, antigamente, na verdade, dependendo da sua crença, os filhos eram vistos como um fruto de um pecado. E a mãe, ela não tinha esse envolvimento emocional tão grande com o filho quanto tem hoje. Justamente por isso que ele era entregue para amas de leite, para depois governantes e pessoas que iam encaminhar essa criança já para a vida adulta. Isso começou a mudar lá pelo meio do século XVII também, com a Revolução Industrial, com as mudanças sociais que vieram daí. E o primeiro autor que falou sobre isso, sobre as mulheres serem enaltecidas como mães, e realmente estudou sobre por que essas mães têm que entregar esses filhos para outras pessoas cuidarem. Por que uma mulher não pode ter esse papel de mãe? Foi o Rousseau. E junto com esse pensamento de por que das mães serem enaltecidas pelo seu papel, de fato, pelas mulheres serem enaltecidas não como só dona de casa ou como esposas, mas também como mães, veio junto esse pensamento do amor materno. Esse amor materno cresceu ali. Um amor materno que antigamente, e depois eu vou discutir no próximo slide, que era discutido como algo intrínseco à mulher, sabe? E que as mulheres, para serem mulheres de fato, elas tinham que ser mães, tinham que passar pela maternidade, sentir esse sentimento, coisa que antigamente não era assim, e que hoje em dia volta a ser discutido de calma, não é bem assim também. Então, a partir disso, e esses pensamentos do Rousseau, eles vêm sendo discutidos até hoje, eles se propagam até hoje, a partir do século XIX, do século XX, principalmente do século XX, forma-se um pensamento um pouco diferente, ele se alonga. Porque as mulheres, elas passaram esse tempo sendo vistas como mães, como donas de casa, como esposas, e a partir do século XX, as mulheres criam uma independência um pouco maior, elas começam a estudar, começam a ver que elas também podem trabalhar, que elas também podem estudar, que elas também podem ter a carreira delas. Então, vai se criando uma geração de culpa e insatisfação para as mulheres. Que assim, o século XXI, né, que a gente está, isso é ainda muito maior, mas isso começou no século XX, porque as mulheres, além delas terem que dar conta de ser uma boa esposa, de cuidar da casa, de ser uma boa mãe, de educar seus filhos de uma forma, porque você vê um filho, às vezes, desobediente, que acontece alguma coisa, a primeira coisa que você vai pensar é, poxa, essa mãe não cuidou do filho direito, nunca é a figura paterna, é sempre a figura materna. Então, além de ser uma dona de casa, de ser uma boa esposa, as mulheres também constroem esse papel de mãe, e a partir do século XX vão construindo também esse papel de terem que ser boas nos estudos, de terem que também trabalhar ou quererem trabalhar, porque às vezes a mulher realmente não queria apenas ser o que diziam que ela deveria ser. E agora, atualmente, isso é como se fosse uma obrigação. Antigamente nem tanto, era se ela queria estudar, mas hoje em dia, se você vê uma mulher que não dá conta de fazer tudo isso, muitos pensamentos vão ser tipo, nossa, mas ela tem que dar conta de tudo. Ela tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, tem que ser boa na vida acadêmica, no trabalho. E isso vai crescendo esse mito do amor materno, que hoje em dia é muito discutido por alguns autores, que antes não era, que eu peguei, inclusive, de um artigo que eu estudei para fazer aqui, e uma autora fala que o sentimento materno é como qualquer outro sentimento, rodeado de fragilidade, imperfeições e incertezas.
contrariando as crenças, né, que tinham antigamente, que se generalizavam, que a maternidade está intrínseca no gene biológico. E não é verdade. E isso é uma coisa que a Olivia falou também, sobre o livro, que a gente vê na personagem do livro, que ela, quando ela vê aquele bebê, ela não sente aquele amor que as pessoas diziam que ela deveria ter, aquele amor materno que diziam ser intrínseco à mulher, que quando ela visse aquela criança, ela ia sentir um amor inexplicável. E ela se sente muito culpada por isso, e ela passa o livro inteiro tentando se conectar com esse sentimento, porque a maternidade ela é tão romantizada, ela é tão vista como, não, amor de mãe é uma coisa totalmente diferente, inexplicável, que ela se sente culpada por não conseguir sentir isso, não conseguir transmitir isso ao filho dela. Mas a realidade é que o amor materno, ele vem discutido como um mito, de que ele, na verdade, ele é como todos os outros tipos de sentimento, todos os outros amores. Ele é uma construção, ele é algo cheio de fragilidades, de ansiedades, e que a romantização exacerbada desse amor materno vai causar muitos problemas psicológicos na vida de mães que já têm sentimentos como depressão, já têm históricos assim, porque ela não consegue sentir isso que diziam que ela devia estar sentindo. E é um sentimento de culpa que ela transmite isso para o filho, depois vai transmitir isso na relação que ela vai ter com o filho, como quem lê o livro consegue perceber, que é um afastamento muito grande. Então, o que realmente tem um problema aí. E agora, como a Olivia também falou sobre o discurso literário, discurso midiático da maternidade, é que a gente vê muito nas influencers, né, que elas mostram muito, isso também em livros, mas mas atualmente nas influencers, que a gente pode pegar um exemplo, que elas têm um monte de, principalmente as mais famosas, que a gente acompanha bastante, que elas têm sempre muito suporte. É suporte financeiro, é suporte de babás o tempo inteiro, mas elas mostram como se elas não tivessem nada disso e que a maternidade fosse uma coisa linda, que ela dá conta de tudo, dá conta da família, dá conta do trabalho, dá conta do estudo e ainda dá conta de ser uma mãe presente, o que é uma enganação, porque a gente sabe que existe um suporte ali atrás delas, que esse suporte não existe em muitas famílias. A gente aqui não está fazendo nenhum recorte social, um recorte econômico, porque se for fazer, a gente vê que a situação é muito pior para muita gente, para muitas mães, né? Então, esse discurso midiático e literário, ele aumenta essa romantização num grau que chega a transformar essas mães em prisões mesmo, porque a gente não consegue enxergar que a maternidade, ela também é um luto de si. A maternidade, não um luto como a gente vê, mas um luto da parte da mulher que ela deixa de abdicar de muitas coisas da vida dela para essa maternidade. E esse já é um problema que já acontece desde quando ela engravida. E isso vai aumentando conforme a criança nasce, e ela vê que ela, às vezes, não tem suporte nenhum de nada. E as pessoas falam muito, você tem que ser forte para cuidar do seu filho, você tem que passar por isso, porque quando você passar por isso, você vai ver que a maternidade é uma coisa linda. Mas nem sempre é assim. E a gente sabe que não tem que ser assim também. Essa romantização, ela não tem que ser vista do jeito que ela é. As pessoas têm que encarar a realidade do que é uma maternidade, que é uma coisa difícil, uma coisa que muitas mulheres realmente não conseguem passar da forma que deveriam e que vai gerando muitos problemas psicológicos, problemas para a vida inteira, inclusive, que vão influenciar na relação com o filho. Aqui eu vou trazer alguma dessas consequências. Essa aqui, chamada Baby Blues, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, eu pesquisei também em um dos artigos que eu estudei para trazer, que é um sentimento que quando a mãe acaba de ter o filho, algumas semanas, alguns dias, ela passa por sentimentos muito grandes de ansiedade, de aflição, de às vezes não conseguir chegar muito perto do filho, por ter uma ansiedade muito grande de não ser capaz de dar conta daquilo que ela está vivendo. E normalmente esse baby blues, ele é passageiro, e se ele se estende por mais tempo, acontece o que a gente conhece como depressão pós-parto, que é uma coisa muito séria e que as pessoas, às vezes, por romantizarem essa maternidade da forma que é romantizada, não enxergam a gravidade dessa depressão pós-parto, que afeta de 10% a 15% das mulheres, é muita coisa, se a gente for parar para pensar. Essa depressão pós-parto, ela pode vir por questões depressivas que a mãe já tinha antes, ou realmente pode acontecer de ser algo que ela não esperava mesmo, nunca teve nenhum problema. Quando tem o filho, vê ele pela primeira vez, começa a ter um monte de sentimentos
depressivos, angústia, ansiedade, não querer ver o filho, não dar conta. Eu já conheci mulheres que tiveram depressão pós-parto e que não conseguiram ver o filho por 1 ano, porque tinham crises de ansiedade muito fortes, não porque elas não queriam a gravidez, sempre quiseram, mas quando tiveram o filho, perceberam que não era aquilo que ela imaginava, que as pessoas falavam tanto que a maternidade era linda e que o amor materno ia surgir exatamente na hora que o filho estivesse ali com você, e a gente percebe que não, que ela percebe que não foi assim, e essa depressão pós-parto, ela pode ser curada, como pode não, também, sabe, ser diminuída, mas a relação com o filho nunca ser a mesma, nunca ser uma coisa como ela esperava que fosse. Daí eu trouxe um trechinho do Peso do Pássaro Morto, que é bem quando que a personagem tem o filho, que a enfermeira, antes dela engravidar, antes dela ter o filho, né, antes dela parir o filho, ela fala assim, quando você vê o filho, você vai sentir um amor muito grande, que ela chama de flor, você vai encontrar essa flor, fica tranquilo, não precisa ficar nervosa. E aí, quando ela pega a criança, que ela vai para casa, o menino no berço, anos se passam, e ela procura em cada canto e ela não encontra essa flor. Ela não conseguiu, até o final do livro, encontrar esse amor que falaram para ela que ela sentiria. Aí, com isso, né, a gente tem, hoje em dia, uma geração muito grande de mulheres que optam por não ter filhos, justamente por saberem que não vão dar conta de tudo que elas precisam dar e elas abdicam disso. Antigamente, as mulheres abdicavam de outras coisas, abdicavam de estudar, abdicavam de trabalhar. Hoje em dia não é assim. Se a gente precisa abdicar de alguma coisa, muitas mulheres vão abdicar de ter um filho. Não é uma vontade, não tem esse sonho, porque as pessoas falavam muito que é um papel da mãe o papel de uma mulher é ter um filho. E hoje em dia as mulheres começam a entender que não é. Que elas simplesmente não querem, é uma escolha. E 37% das mulheres no Brasil hoje em dia não querem ter filhos. No mundo, isso é muito maior, sabe? Se a gente for pegar uma pesquisa globalizada, principalmente em países mais desenvolvidos, esse número está crescendo muito, que inclusive, tem um nome, que é a geração No Mo, que chama Geração Not Mothers, que é as mulheres que não querem ter filhos, e apesar de se sentirem muito culpadas e ainda serem muito apontadas pela sociedade por não quererem ter filhos, elas ainda seguem nessa decisão, e esse número tende a crescer muito mais. Eu trouxe aqui uma pesquisa, inclusive, uma notícia, né, só para as pessoas verem como as coisas estão acelerando, que até setembro desse ano, as mulheres não podiam fazer laqueadura sem o consentimento do marido. Então, se elas não quisessem ter filhos e quisessem fazer esse procedimento, elas precisavam da autorização do marido. E se o marido não quisesse liberar, elas simplesmente não poderiam. Mas isso foi mudado agora, em setembro de 2022. Isso foi sancionado, inclusive também a idade de 25 para 21 anos também foi mudado. Isso é um procedimento realizado pelo SUS também. Enfim, gente, minha parte é essa. Eu vou passar para a Tamires agora, que ela vai continuar o meu assunto também. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a maternidade compulsória e como a Olivia e a Ana Ju trouxeram, né, a questão da construção social, a maternidade compulsória também está ligada com essa construção social, porque ela é um conjunto de práticas sociais, culturais e até políticas que fazem com que as mulheres se tornem mães sem ao menos escolherem se elas querem. E é engraçado porque as mães, assim, vós, bisavós, que tiveram vários filhos, se você perguntar por que você teve tanto filho, vó, geralmente não vai saber responder. Justamente por isso, porque a gente cresce aprendendo que meninas têm instinto materno. A gente cresce aprendendo a brincar de boneca, a gente cresce aprendendo a brincar de casinha. As meninas mais delicadas, que estão sempre alguém vai comentar que, nossa, ela tem jeito de ser mãe, se ela é um pouco mais cuidadosa, mais amorosa, carinhosa, está sempre ligada com a figura da maternidade. Então, por muito tempo, a socialização feminina e a construção social do papel de mulher, ligado ao gênero, é também ligada à questão de ser mãe, da maternidade. E aqui eu trouxe esse trecho que fala: a maternidade é compulsória porque não existe instinto materno. A gente aprende que existe instinto materno, mas não existe. A gente não nasce com o instinto de ser mãe. Aqui a gente está falando de uma sociedade que é política e não algo ligado mais aos animais, que tudo bem, tem um instinto materno e tal.
Mas nós não, nós somos seres pensantes, seres políticos, então a gente não nasce simplesmente com isso de ser mãe. É um condicionamento histórico mesmo, que a gente aprende desde pequenininha. Pode passar, amiga. E aí, no livro, as meninas também comentaram a respeito dela não se identificar com aquele filho, e aqui eu trouxe esse trecho de quando o filho vai fazer faculdade, ele acaba se mudando, e ela fala, em algum lugar esquisito, estávamos aliviados por não precisarmos mais nos ver todos os dias. Então, ela nunca teve essa identificação. Então, onde fica, então, esse instinto materno? Não fica, porque é uma construção. A gente aprende que a gente tem que ser mãe. E as mulheres que não querem ser mães, consequentemente, serão julgadas pela sociedade. E até mesmo com os avanços que a gente tem em termos de legislação, ainda assim, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil são sempre boicotados. A Ana Ju trouxe mesmo o exemplo da laqueadura. Então, a gente sempre tem, de alguma forma, algo que nos incentive à maternidade, algo que mostre que a gente tem que ser mãe, algo que trabalhe com esse instinto que as pessoas dizem que nós mulheres temos. E aí eu trouxe, pode passar, amiga, o caso que ficou bem famoso essa semana aqui na mídia, que é do jogador Éder Militão. E eu trouxe em comparação com o caso da Clara Castanho. Por quê? A maternidade, então, é compulsória quando a mulher não se questiona se de fato ela quer ser mãe. Ela tem um filho, mas ela não se questiona por que quer ter. E no caso da paternidade, não é compulsória, porque o pai, ele é visto de uma forma diferente pela sociedade. E é comum os casos que a gente vê afetivo, pais que não pagam pensão, pais que são presos por conta disso. Então, o pai, a gente sempre vai conhecer alguém que não tem contato com o pai. Então, essa figura paterna tem um peso menor para a sociedade do que a figura materna, porque o papel da mulher, ele acaba sendo diretamente ligado ao papel de mãe. Então, se eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa mulher. Mas se eu sou uma péssima mãe, eu vou ser uma péssima mulher. Agora, o pai não. Ele vai continuar tendo prestígio enquanto jogador, mesmo querendo pagar só 6 mil reais de pensão para essa criança. Mas a mãe, se por acaso acontecer alguma coisa e der a entender que ela não é uma boa mãe, ela vai ser julgada para a sociedade porque esses papéis estão misturados. E aqui o caso da Clara Castanho, ela publicou a carta, né, de que ela foi estuprada, decidiu seguir com a gravidez e doou essa criança. E ainda assim, ela foi julgada. Então, aqui a gente mostra como que a mídia também atua nos dois casos e como que é diferente como a gente recebe uma menina que foi estuprada, que doou essa criança, é apedrejada pela sociedade porque ela doou a criança, enquanto ele que está pagando, que quer pagar 6 mil reais, inclusive para um filho que ele alega na petição inicial que ele ficou surpreso com a gravidez. Mas o que a mãe da criança disse era que ele queria muito ser pai. Então, aqui a gente tem essas diferenças, que o papel do homem vai continuar sendo um bom homem, ainda que ele não seja um bom pai, diferente da mulher. Se ela for uma péssima mãe, ela vai ser uma péssima mulher. E a mídia também tende a enfatizar ainda mais. O caso da Clara Castanho foi divulgado por diversas pessoas que se dizem jornalistas, né? E apedrejando mesmo ela por conta de ter doado a criança. Então, acho que sobre maternidade compulsória é isso, e a Alexandra vai falar um pouquinho sobre o direito e a maternidade agora. Bom, gente, fiquei com essa responsabilidade grande depois de falar depois da Olivia, da Ana Júlia e da Tamires, mas eu vou abarcar um pouquinho o direito relacionado à maternidade, e a gente optou por falar um pouco a respeito do aborto, tendo em vista que seria uma possibilidade para a interrupção da gravidez nesses casos de gravidez indesejada. Então, primeiramente, destaquei alguns dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição, que a gente entendeu que se relacionaria diretamente com a gestação e com as mães, quando nessas condições, e que devem ser levados em consideração tanto no direito que diz respeito ao nascituro, à gestante e também à mãe. Esses direitos, embora estejam assegurados em todas as relações pela Constituição, eles nem sempre são utilizados de forma livre, sofrendo algumas limitações e ponderações conforme a gente costuma estudar, a depender do caso concreto.
Dito isso, eu vou passar para a análise do aborto, que também leva em consideração ponderações de valores que estão relacionados a ele, que dependem do país, da cultura, da influência religiosa e outros fatores que vão interferir diretamente na compreensão pela legalidade ou não desse direito e se ele deveria ou não ser permitido. Algumas das questões que se ligam diretamente ao assunto são esses 3 tópicos que eu trouxe a respeito do direito ao aborto. A liberdade da gestante em decidir sobre o próprio corpo, tendo em vista que é ela que vai carregar os hormônios, os sentimentos, as sensações de uma gestação e esse período de 9 meses até que a criança nasça. A laicidade do Estado, pensando no Estado como um ente que deve funcionar em separado da religião e deve ser neutro em relação à religião, permitindo que as pessoas tenham as próprias opiniões religiosas, e os direitos do nascituro e as teorias quanto ao início da personalidade jurídica. Esse terceiro item, inclusive, lendo a respeito do tema num artigo, eu encontrei uma fala no sentido de que a própria legislação brasileira seria um pouco divergente, uma vez que o direito civil diz para a gente que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida, mas que a gente conta também com legislações que dão devidos direitos ao nascituro antes do nascimento, como a lei que garante alimentos gravídicos para garantir a saúde da grávida e do bebê, e também o próprio Código Penal, quando ele não permite que a gravidez seja interrompida, e a fim de preservar justamente a vida que essa mulher está gestando. Embora a decisão pela legalidade ou ilegalidade do aborto seja diferente a depender dos países, eles têm esses pontos de convergência, e muitas vezes os assuntos vão ser similares quando se está discutindo se o direito deveria ou não ser flexibilizado. A partir disso, então, eu trouxe como exemplo 5 países para tratar do direito ao aborto. Pode passar, né, Júlia, para o próximo, que é El Salvador, Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Uruguai. Desses 5, o único que não permite a interrupção da gravidez é El Salvador, e inclusive lá o regramento é super rígido e inflexível, de modo que não é possível você interromper sua gravidez, seja em razão de estupro, de risco à vida da grávida, risco à vida do feto. Existem, inclusive, relatos de El Salvador, onde as mulheres passam por abortos espontâneos e elas sofrem a criminalização e são presas em virtude disso. E o que funciona lá e faz com que a sociedade, a legislação vá nesse sentido, é justamente uma intervenção religiosa muito rígida e um movimento pró-vida muito presente nessa sociedade de El Salvador. E em relação aos outros 4 países, Estados Unidos, Irlanda, Portugal e Uruguai, nos últimos 50 anos, aproximadamente, foram países que flexibilizaram a questão do aborto. Os Estados Unidos, eles fizeram essa flexibilização a partir de decisões da Suprema Corte. A Irlanda utilizou de um referendo e consultou a população a respeito do interesse de flexibilizar a legislação, e um pouco mais de 66% das pessoas entendeu que seria melhor alterar a legislação nesse sentido. Portugal também se utilizou de um referendo e fez essa consulta popular para que a legislação fosse alterada. E no Uruguai, que está aqui pertinho da gente, a alteração legislativa partiu da própria organização política mesmo do país em aprovar uma lei diferente. Então, feita algumas considerações a respeito do contexto e da forma com que essa flexibilização e o direito ao aborto é repensado em alguns países, eu vou falar um pouquinho da criminalização do aborto no Brasil. Que a regra é que você não pode... Ana Júlia, pode passar, fazendo favor. Você não pode livremente optar pela realização de um aborto, mas que em determinados casos esse direito é flexibilizado. O Código Penal, então, prevê 2 das possibilidades, que é o caso do risco à vida da gestante e a gravidez resultante do estupro,
E tem também a hipótese do aborto em virtude do feto anencéfalo, que partiu de uma decisão do STF pela ADPF 54. Em que pese a previsão da regra que inviabiliza a realização dos abortos do Brasil, então, nem por isso ela deixa de acontecer, voltando àquela ideia inicial de que mesmo os direitos fundamentais que a gente observa em todas as relações têm certa flexibilização a depender dos casos concretos. A partir desse contexto legislativo do Brasil, então, trouxe um pouco da Pesquisa Nacional do Aborto, que foi realizada em 2016, onde nesse primeiro gráfico fica evidente que as mulheres de diferentes idades já passaram pela interrupção de uma gravidez, sendo que o procedimento se deu em maior número entre mulheres na faixa etária entre os 20 e os 24 anos. Partindo para uma outra análise a respeito da escolaridade, pode passar, né, Júlia, por favor. É predominante a realização de abortos entre pessoas que têm uma formação somente até a 4ª série. A gente percebe que a partir do momento que você se depara com mulheres que realizaram abortos e que têm uma formação entre a 5ª e 8ª série, esse percentual reduz um pouco, e é ainda menor quando se tratam de mulheres que concluíram pelo menos o ensino médio ou a graduação. Não só concluíram, né, mas chegaram a esse nível escolar. E analisando sobre um terceiro enfoque, ainda, os abortos também foram realizados em maior número entre mulheres com menor renda familiar, dentre aquelas que declararam a sua renda, né, a renda que a família percebe. E à medida que a renda familiar aumenta, você vê que o número de abortos em percentual foi realizado em número menor. Partindo, então, desses gráficos, dessas considerações, eu trouxe também algumas questões inseparáveis desse direito que a gente se propôs a falar, e também em se considerando a maternidade em meio social, além de tudo aquilo que já foi abordado pela Tamires, pela Ana Júlia, pela Olivia. Pode passar, Ana Júlia, por favor. Primeiramente, o direito à educação. Lendo um pouco mais a respeito da maternidade da legislação, eu pude perceber a partir de alguns autores que existia uma preocupação da mãe, tanto quanto o estágio de profissionalização e estudos dela própria, mas também uma preocupação inerente ao próprio filho. Então, uma vez que ela opta por ter um filho, ela vai querer que esse filho tenha uma formação adequada, ela vai precisar de um determinado acompanhamento, e à medida que ela tem ou não, por exemplo, o auxílio da família, ela vai se sentir um pouco mais liberta para fazer as escolhas pessoais dela, mas também tem uma dificuldade inerente em tentar cumprir com essa sua responsabilidade de garantir ao próprio filho um estudo de qualidade. E pensando também da perspectiva de que mulheres com menor nível escolar são as que realizam mais abortos dentro das pesquisas, eu achei interessante também trazer para a gente pensar, né, até onde a ausência dos estudos pode influenciar na ocorrência de uma gravidez indesejada, para que os números apontem nesse sentido. Quanto à condição social, é evidente que quanto menores os recursos financeiros, menores são também as alternativas de financiamento da parte dos cuidados com a criança, o que exige uma maior disponibilidade dessa mãe com a educação, com o brincar. A depender da realidade, pode até trazer uma maior dificuldade com a própria manutenção da saúde da criança, pensando, por exemplo, em famílias vulneráveis. No campo da seara trabalhista, então, o terceiro tópico, a maternidade também impacta na vida profissional dessa mãe. Esse impacto pode dar tanto nesse sentido da maternidade em relação ao trabalho, que vai depender do contexto pessoal em que essa mulher está, a idade do filho, o tempo que ela fica afastada do mercado de trabalho em virtude do nascimento da criança, as expectativas e o nível de satisfação que ela tem com aquele trabalho que ela se dispôs a fazer, né?
E, por outro lado, o trabalho vai impactar na vida também dessa mulher, a depender do regime de trabalho que ela tem, do tipo de vínculo que ela tem com a empresa, o número de horas que ela tem que ficar à disposição, e até das próprias percepções de gênero dentro da empresa, como que elas são estabelecidas e se essa mulher é reconhecida em ambiente de trabalho. Por fim, também, em se tratando da saúde pública e da responsabilidade do Estado, é importante destacar que muitos dos abortos são realizados por clínicas clandestinas, quando as mulheres sentem a urgência e a necessidade de interromper suas gestações. Essas clínicas acabam por ocasionar danos na vida dessas mulheres, seja física, psicológica, por vezes até a morte. E quando esses procedimentos acabam e geram essas sequelas, essas mulheres acabam tendo que recorrer a mecanismos de saúde fornecidos pelo próprio Estado, muitas vezes, e que, consequentemente, faz com que haja um aumento dessa demanda desse público de mulheres que teve uma sequela advinda desse recurso da clínica clandestina. Então, as mesmas mulheres às quais não foi permitida ter uma escolha livre a respeito dessa gestação, em virtude dessa mesma legislação criada pelo Estado, que não permite, e que ele próprio vai arcar com algumas das consequências dessas mulheres que precisam, de alguma forma, resolver essa questão da gravidez indesejada. A reflexão, então, proposta a partir desse viés legal e sociocultural é no sentido da gente refletir até onde a criminalização do aborto é benéfica na manutenção da sociedade e se ela atende aos apelos sociais e aos direitos constitucionais, uma vez que o controle sobre o corpo da mulher acaba sofrendo essa intervenção e é um mecanismo que interfere também diretamente na liberdade individual dessas mulheres. Dito isso, eu passo a palavra para a Olivia. Obrigada, Alexandra. E passando para a conclusão da nossa exposição, ficou claro que tem uma visão da maternidade que é passada para a gente nos dias de hoje, seja pela mídia, seja pela arte, em sua grande maioria, ou também pelas influencers digitais, de que a mulher ela é destinada a ser mãe e que ela deve ser feliz com essa escolha, que na verdade não é uma escolha, acaba sendo uma imposição, por conta dessa cultura patriarcal, dessa construção social e dos papéis de gênero estipulados do que é ser homem e do que é ser mulher. Como se a maternidade fosse uma vontade universal, como se todas as mulheres quisessem ser mães, como tão bem abordado pelas outras meninas. Isso acarreta em uma distorção da realidade, que acaba gerando frustrações envolvendo a maternidade para a mulher, porque ela viu que era tudo incrível, tudo lindo, que era um momento único, e o lado real, o lado verdadeiro do que é ser mãe, ela não teve contato, porque isso não foi ensinado para ela. E isso também resulta na maternidade compulsória, como também foi abordado, e em diversos problemas para as mulheres que não atingem essa condição imposta de ser realizada sempre em relação à maternidade. A Tamires e eu, a gente escreveu um artigo para um evento sobre a maternidade, e por meio dele a gente tentou trazer uma reflexão da maternidade dentro do cárcere e fora do cárcere. E a gente percebeu que ambas as maternidades são aprisionadas, uma no sentido literal, mas ambas no sentido figurado. Porque mesmo em situações que as mulheres fora do cárcere, elas têm o direito do aborto, como no caso da menina de 11 anos que foi vítima de estupro por um familiar, e a juíza impediu que ela fizesse o aborto, afastou ela da família, colocou num abrigo, primeiramente com o intuito de afastar ela do agressor, mas depois isso ficou evidente que ela fez isso para que ela não realizasse o aborto, mesmo sendo vontade da criança e da mãe da criança. Então, a gente percebe que o Estado exerce uma grande influência sobre o corpo da mulher e acaba violando seus direitos sexuais, seus direitos reprodutivos, e também como a autonomia que a mulher deveria ter para tomar decisões sobre o seu próprio corpo. E não só o Estado se apropria dessa autonomia da mulher do corpo dela, como também os homens, igual ocorreu no livro, O Peso do Pássaro Morto, que o ex-namorado da personagem abusou sexualmente dela, como se ele fosse o dono do corpo dela, como se ele tivesse esse direito. E para finalizar, se você puder passar, fazendo um favor,
slide. A gente trouxe um poema que relaciona bastante com o tema que a gente abordou hoje, de que a mulher ela não vai se tornar completa, ela não precisa da maternidade para se tornar completa. E não querer se tornar mãe é algo comum, não quer dizer que tem algo de errado com aquela mulher, que ela precisa se sentir culpada. Quer dizer só que ela tem autonomia sobre o próprio corpo e a gente tem que respeitar a decisão dela a respeito disso. É um poeminha da Rupi Kaur, que é uma das minhas autoras preferidas, que ela fala: qual é a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma. Foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. É isso a nossa exposição. Espero que tenhamos sido claras. Eu agradeço às meninas por terem exposto e topado falar sobre esse tema. E muito obrigada. Muito obrigado, Olivia, pela apresentação, por topar o desafio de ser monitora do grupo. Um outro tema bem importante, mas também bem difícil de falar, né? E também a partir desse livro que é tão difícil e tão provocativo também. Parabéns pela apresentação. Parabéns ao grupo também, Ana Júlia, Tamires, Alexandra. Eu vou parar a gravação aqui e a gente continua o debate, tá bom? Parabéns a todos.